Chegou finalmente o dia de análise de Auren. Acabou de sair o resultado da Auren ontem, depois do fechamento. Então hoje, antes da abertura, eu vou gravar o vídeo para vocês. Vocês vão receber esse vídeo aí um pouquinho mais tarde. Mas já venho trazendo aqui para vocês resultados da Auren. E como você pode ver, a gente vai ler agora o release de resultados. Ainda não saiu a apresentação de resultados, né? Não saiu a teleconferência. Vai sair hoje às 10 horas. Estou gravando aqui para vocês às 8h47. Então a gente não vai esperar essa apresentação de resultados, que como eu já falei para vocês, a apresentação de resultados é um resumo do release. Se você sabe analisar o release, é até preferível que você analise o release, porque preste atenção nisso aqui. Se a gente olha aqui em 2023 e a gente baixa o release de resultado do quarto trimestre e a apresentação, dá uma olhada na diferença aqui, ó. Tem 68 páginas no release e 22 páginas na apresentação. Então perceba que é um resumo mesmo, né? E aqui do mesmo jeito, esse release agora ele vem um pouco menor, porque não teve que explicar toda aquela bagunça da indenização que ela recebeu. Então a gente já tem um fluxo de caixa muito mais regulado agora, né? A gente já tem um EBITDA ajustado muito mais tranquilo, porque não tem que ficar pagando bilhão e bilhão ali de imposto de renda de um próprio recurso que foi dívida do Estado. Então imagina, você paga imposto de renda pro Estado numa dívida que ele tem com você. Isso é loucura, né? Já falei pra vocês aqui várias vezes sobre isso, que isso é loucura mesmo, mas infelizmente a gente vive aí num país que é abusivo nos impostos, né? Estamos quase chegando lá no topinho da curva de Laffer. Então a primeira coisa aqui é os destaques. Então vamos dar uma olhada aqui nos destaques. Olha só, o EBITDA consolidado foi de 600 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 33% em relação ao primeiro trimestre de 2023. E grande parte do aumento desse EBITDA, né, essa parte aqui dos 33% de aumento do EBITDA, foi por conta de novos contratos de venda, ou seja, está vendendo mais energia, tem mais gente querendo comprar e ela está vendendo mais contratos de energia, né? Isso aumenta realmente o EBITDA da empresa. Aí aqui ele falou que PSMO, o que é esse negócio de PMSO, né? Isso aqui é pessoal, materiais, serviços e outros. Então isso é custo da empresa. Ele está falando que diminuiu, né, de 137 milhões para 131 milhões, ou seja, diminuiu ali alguns milhões em relação ao custo da empresa. Você pode parecer que é pouco, né, 6 milhões ali na parte nominal e 12 milhões na parte real, só que isso aqui corresponde a praticamente uns 5% ali do resultado total da empresa depois no lucro líquido. Você vai ver que faz diferença sim. Ela disse aqui que a geração hidroelétrica foi um pouquinho abaixo, né, levemente abaixo do primeiro trimestre, por conta do cenário hidrológico, inclusive muita gente com medo aí, por conta das secas do reservatório, por causa do El Niño, enfim. Você vai ver o que aconteceu aqui com os reservatórios, principalmente da Auren, né? Geração eólica teve uma redução de 22%. Isso aqui provavelmente vai assustar muito acionista. Eu quero até ver como que a Auren vai se comportar agora na abertura. E se comportar mal, pode ter certeza que eu vou falar lá no Instagram, tá? Então acompanha no Instagram também, vou deixar aqui @oleoalves, que não dá pra ficar gravando vídeo o tempo todo, né? Eu consigo soltar um vídeo por dia, mas eu solto o vídeo, você entende todo o conteúdo dali e depois a gente faz lá no Instagram, por exemplo, uma análise do que aconteceu com o mercado. A gente previu que ia acontecer isso, aconteceu uma coisa totalmente diferente, a gente vai procurar o porquê. Você não pode perder, você não pode deixar de seguir o Instagram também. Vai lá, segue o Instagram e ativa lá as notificações dos stories, porque raramente eu posto story, mas quando eu posto é um trem que você tem que ver. Inclusive eu soltei o Reels lá do Barça, vou deixar aqui, ó, uma pontinha dele aqui. Deu polêmica pra caramba, eu quero inclusive que você vá lá e dá uma olhada nos comentários, que é engraçado demais, cara, tá louco. Eu quero ver se você concorda ou não com a conta, porque eu fiz lá uma conta. Pagou mais 400 milhões de dividendos aí em março de 2023, tá? Ainda deixando o dividendo yield dessa empresa elevadíssimo, a gente já vai conversar sobre esse dividendo yield. Aí que ela disse, né, que teve um aumento na comercialização aí de 477 megawatts médio, né? Então foi muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. A gente pega aqui a demonstração de resultados simplificado, você vê que a receita líquida deu uma diminuída, consegue perceber aqui, né, que a receita líquida deu uma diminuída de menos 1,2. O PSMO, lembra que eu te falei que é custo, deu uma diminuída, então o custo aqui diminuindo é bom, né? Tem muita gente que, PSMO diminuiu, é ruim. Não, é custo, custo tem que diminuir mesmo. O EBITDA aumentou e o lucro líquido também aumentou, né? O lucro líquido aí aumentou 10%, é muita coisa, né? Para uma empresa como a Auren, realmente é muita coisa. A dívida líquida da empresa deu uma aumentada, você consegue perceber aqui que veio, Léo, a dívida líquida aumentou, mas a alavancagem não aumentou tanto. Por quê? Preste atenção, a alavancagem é a dívida líquida sobre o EBITDA, certo? Se a dívida líquida aumentou consideravelmente, de 2,7 bi para 3,4 bi, deveria aumentar aqui muito mais a alavancagem, né? Deveria aumentar muito mais a alavancagem. Porém, não aumentou por quê? Porque o EBITDA também aumentou. Então, se o EBITDA também aumentou, deixou e deu uma segurada ali, o dívida líquida sobre o EBITDA abaixo de 2. Lembra o que eu falo para vocês? Empresas com dívida líquida abaixo de 3 é muito bom. Empresas de energia, normalmente pode ser que elas precisem de uma margem maior para alavancagem, principalmente as de transmissões, porque elas têm que arrematar vários lotes, né, vários leilões. Então isso aí realmente endivida a empresa, mas tem uma grande previsibilidade por conta de contratos. E a gente vai ver isso aqui no release agora de Auren, que inclusive me
deixou assim meio ansioso para saber o que vai acontecer. Aqui ele fala sobre o mercado de energia. A parte importante que você precisa saber é que nessa evolução da carga energética, a Auren está vendo que o pessoal está começando a consumir mais energia, né? Um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2024, equivalente a 7,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, representando um consumo adicional de 5,7 gigawatts médio. Então o pessoal está consumindo mais, né? O pessoal está consumindo mais. E aí ela atribui ao calor, ela atribui a um monte de coisa que as empresas precisam demais, agora ela está fazendo contratos livres também, então ela está percebendo sim que existe margem. E por que ela falou isso, né? Por que ela falou isso? Porque pensa comigo, uma empresa geradora de energia elétrica, ela trabalha totalmente diferente com a transmissora. A transmissora, ela recebe pela construção da linha de transmissão. Então, independente do quanto de energia que passa para lá ou para cá, independente do quanto de energia que a distribuidora, que é o final da transmissora, né, ela vai distribuir, a transmissora vai ganhar o mesmo tanto. Então, por exemplo, se o consumo aumentar e passar mais energia nos fios lá da Taesa, vai mudar o quanto que a Taesa vai ganhar? Não vai. E se o consumo diminuir e passar ali metade da energia que passava nos fios da Taesa, vai pagar menos para a Taesa? Não, vai pagar o mesmo tanto. Esse é o modelo de negócio da transmissão. Ela é remunerada não por quanto de energia que passa nas suas linhas, mas por construir as linhas, por disponibilizar essas linhas de transmissão em operação. Agora, a geradora, como que funciona? Porque aqui eu nem vou falar do vencimento dos contratos, porque depois não tem mais que construir, né? Então como que essas empresas de transmissão vão ganhar dinheiro? Só manutenção, só a operação ali da linha? Provavelmente vai pagar muito menos, né? Porque quando a gente olha para a parte de geração de energia elétrica, qual que é o medo? Qual que é o medo? Não é o vencimento de contratos, porque essa empresa, ela vai ter ali os seus ativos, ela comprou a parte ali de aerogeradores, ela comprou as suas placas solares, ela tem aquilo ali. Então ela vai gerar energia elétrica, ela vai gerar. Vai ter mês que vai gerar mais, vai ter mês que vai gerar menos, mas ela vai gerar. Então, a dificuldade que você tem que ficar esperto nas empresas de geração de energia elétrica é se ela está aumentando essa geração, se ela está cobrando mais caro pela energia e se tem maior demanda pela energia. É um produto, é um commodity. Energia é um commodity. Então você tem que ver se a Auren está abrindo mais placas solares, mais projetos, né, de placas solares, mais projetos eólicos. Ela está aumentando a sua capacidade geradora ali da hidrelétrica que ela tem. Mas e aí, beleza, está aumentando tanto assim, mas vai ter demanda para isso? O pessoal vai comprar isso? Vai comprar? Vai pagar mais caro por isso? Porque senão é melhor você restringir ali o quanto que você produz, se você já atingiu a sua demanda máxima, porque senão você vai ofertar demais, o preço da energia vai cair e às vezes pode tornar um negócio muito mais custoso do que deveria ser. E aqui ela trouxe isso, justamente essa parte do relatório aqui, para mostrar para você que está havendo aumento da necessidade de energia. Então, para te tranquilizar, é falar assim, ó, o preço da energia provavelmente vai aumentar, o preço aqui que eu vou conseguir de lucro vendendo energia, eu vou conseguir aumentar, eu preciso sim, esses investimentos todos que a gente está fazendo ali de 3 bilhões, nosso lucro é de 200 e pouco, mas a dívida é de 3 bilhões. Pode ficar tranquilo que vai compensar porque vai ter gente querendo. Então é isso que ela está te tranquilizando nessa sessão aqui do release. Aqui ela fala sobre os níveis de reservatório, né? Você consegue perceber desde janeiro esses níveis de reservatórios estão subindo, então muita gente achou que ia ter aí realmente muita seca, que muitos reservatórios iam secar, mas não. Inclusive ela cita aqui, ó, durante o primeiro trimestre, com enfraquecimento do fenômeno El Niño, né? Você vê o quanto a narrativa é forte, o quanto que o medo do mercado pode mudar realmente cotações. Medo, não tinha nada acontecendo ainda. O medo do El Niño causar queimadas no Mato Grosso, pô, fez o RZTR despencar. O medo do El Niño fazer com que a BB Seguridade tivesse que pagar muito sinistro por conta do agronegócio, fez a BB Seguridade cair. E agora, a gente não tá vendo nada desse negócio do El Niño aí, né? Parece que tá meio enfraquecido. Será que vai acontecer? Será que já foi? Era isso aí mesmo? Então, aí as cotações começam a retornar, né? Isso é engraçado demais. Por isso que você precisa ter consciência do que você está fazendo. Você tem que ter clareza. Você não pode ler uma notícia, ficar totalmente desesperado, vender ou comprar mais só porque você ficou desesperado. Não, calma. Tem que fazer cálculo, tem que fazer preço-teto projetivo. Você tem que analisar os piores cenários, os melhores cenários, para ver se vale a pena. Pô, se vir para o pior cenário, ainda vai valer a pena para talvez eu chegar no melhor cenário? E é sempre isso que eu quero te mostrar nesse canal. Por isso que você tem que clicar aqui no botão de seguir, clicar aqui no like, para esse vídeo chegar para mais pessoas. E, lógico, você tem que ativar as notificações, porque todo dia
aí agora você vai ver uma sessão aí de 10, 15 dias, eu analisando a empresa junto com vocês. Então mesmo você que nunca analisou uma empresa, vai ter bom conhecimento, né? Não vai ser expert em análise de empresa, mas você vai ter um bom conhecimento de como você pode ler um release, como você pode ler uma apresentação. Aqui ela fala do desempenho operacional dela, a capacidade instalada operacional da Auren totalizou 3.2 megawatts, desse total dos 2.000 megawatts corresponde à fonte hidroelétrica. Lembra que a intenção dela é ser uma geradora de 3 pontas, 50% hidroelétrica, 30% eólica e 20% solar. Lembra disso? Ela ainda não alcançou isso, né? Você consegue ver ali que o total de energia gerada, 3.2, pô, 2.000 ainda vem de elétrica, né? Então tá mais de 60% ali. Daí 982 vem de fonte eólica, 168 vem aqui de energia solar. Então a energia solar tá começando agora, né? Energia solar vai demorar um pouco aí para expandir. Ela inclusive tá em produção aqui com duas, começando a operação no sol do Jaíba. Então vai demorar um pouquinho ainda, né? Tem o sol do Piauí e o sol do Jaíba aí que tá começando a gerar essa energia. E aí agora a gente chega num ponto importante que provavelmente pode fazer a Auren cair. E se cair, será que isso é uma oportunidade? Raciocine aqui comigo, porque pra gente identificar se é uma oportunidade ou não, lembre-se que todo mundo tem a mesma informação. Então você tem a mesma informação do que eu. Eu tô lendo o mesmo relatório que está publicado, isso é público e todo mundo pode baixar e ler. Então a informação em si é uma só que a interpretação pode ser várias, né? A interpretação pode ser várias. Então a gente tem que tentar entender de maneira mais sensata, com o maior bom senso possível, se isso aqui se torna uma oportunidade ou se isso aqui se torna um risco. E aí, lógico, vai ter diferença entre o investidor A e o investidor B. O investidor B pode achar que isso é uma oportunidade, comprar e se lascar, porque não é. Ou ele pode comprar achando que é uma oportunidade e se dar muito bem, porque realmente era uma oportunidade. E o investidor A, se ele achar que não, isso é uma cilada, comprar o negócio subir, ele vai se dar mal. E não comprar e o negócio descer, ele vai se dar bem. Então depende realmente de cada um dos investidores. Por isso que o investidor A, ele é diferente do investidor B. Inclusive os dois podem ter o mesmo conhecimento teórico. E mesmo assim eles serão investidores diferentes, porque a sua personalidade que molda o que ele considera como risco, o que ele considera como oportunidade. Então talvez o que eu considero como oportunidade não é o que você considera como oportunidade. Às vezes o risco que você está disposto a correr é muito menor do que o risco que eu estou disposto a correr. E assim também vou encontrar pessoas que estão dispostas a correr muito mais risco do que eu. Como por exemplo, investir 100% do capital em criptomoedas, né? E ainda nem Bitcoin, em criptomoedas alternativas. Então depende da pessoa, depende do risco. Lógico, se as criptomoedas alternativas bombar para cima, ele vai se dar bem, mas eu não vou ter inveja. Por quê? É um risco que eu não estava disposto a correr. Então não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Eu coloco meu capital em uma empresa ou um conjunto de empresas diversificando. Por isso que eu uso o método do Kraken, para justamente eu ter segurança e conseguir deitar na cama e dormir bem tranquilo. Porque o dinheiro é para te dar paz, não é para poder tirar a sua paz, né? Então olha só aqui o que a Auren escreveu. A produção de energia elétrica nos parques eólicos da Auren atingiu 225 megawatts médio no primeiro trimestre, 22% abaixo da produção do primeiro trimestre, que foi 288, devido às condições de ventos que atingiram velocidades médias abaixo do esperado. Se a gente abaixa aqui um pouquinho, olha só, o fator preponderante que contribuiu para o desempenho abaixo do esperado foi a baixa velocidade de vento na região onde foram instalados os parques eólicos, que variou entre -9 e -14 em média do longo termo. Então, se isso continuar acontecendo e a instalação realmente foi feita em um local errado, vai dar merda, né? Vai dar merda. Vai ser um custo elevadíssimo, vai ser uma produção muito mais baixa. Ou será que isso é só uma condição climática que aconteceu agora? O que aconteceu, né? Vamos continuar lendo aqui, ó. Cabe destacar que a velocidade do vento registrada no primeiro trimestre de 2024 foi a pior da série histórica do projeto. Foi a pior. Agora, no primeiro trimestre de 2024, foi o pior vento, né, que tiveram. É o vento mais fraco que teve. Além de ser menos intenso, o vento em diversas ocasiões permaneceu abaixo de 3 metros por segundo. Valor mínimo para que os aerogeradores iniciem sua produção de energia. Então precisa estar acima de 3 metros por segundo, né? Que se abaixo disso, eles não conseguem gerar as pás lá, que são gigantescas, né? Essa condição ocorreu em 22% do tempo no primeiro trimestre de 2024. Já no primeiro trimestre de 2023, já aerogeradores ficaram parados em apenas 14% do período. Então eles conseguiram produzir mais lá naquela época porque o vento foi mais forte. Aqui você consegue ver, né, a velocidade do tempo aqui. Eles colocaram aqui, inclusive, no total, né, quanto que foi aqui o 100%, que seria o P50 ali, o percentil 50, que é a geração esperada. A gente tem isso na medicina também, né? Tem o percentil 3, o percentil 50, o percentil 90. O que significa isso? E esses percentis traçam a média do que é o esperado. Então, por exemplo, um bebezinho, ele não tá ganhando peso, então ele tá mais próximo do percentil 3, que apenas 3% da população fica ali. Ou então um bebezinho tá ganhando muito peso, é um pig, né? É um pig, que a gente fala que tem um peso muito alto, né? Normalmente em diabetes gestacional, o bebezinho nasce com 4
quilos. Imagina só o sofrimento dessa mãe se for fazer um parto normal, né? Às vezes é até impeditivo de fazer parto normal. Tá lá próximo do percentil 90. No caso, o percentil 50 seria a média onde a maioria das pessoas estão. A maioria dos bebezinhos pesam 3 quilos. A maioria dos bebezinhos pesam 2.900. Então, se você tem um bebezinho aí que pesou 2.900, você tava lá dentro do percentil 50. A mesma coisa aqui tá falando, ó, a geração esperada era tanto, e aí foi 22% menor. Então ficou 22% abaixo do percentil 50. Inclusive aqui ele mostra o percentil 50, o percentil 90. Você consegue perceber que eles ficaram abaixo disso o tempo todo, né? E aqui ela separa o quanto que cada uma das suas instalações gerou a menos. Então o ventos do Araripe aqui, ó, gerou 16% a menos do que a sua capacidade esperada. Aqui os ventos de Piauí gerou 20% da sua capacidade esperada, porque às vezes pode produzir até mais do que é esperado, né? Pode produzir até mais do que é esperado, que aí chega lá perto do percentil 90. Aqui o ventos do Piauí 2 também, ó, produziu menos, né? 23% a menos. Ventos do Piauí 3, 29% a menos. Então você vê ali que no Piauí realmente tem pouco vento, né? Pouco vento ali. E se a gente passa aqui agora para a receita líquida, para a gente ver a composição da receita líquida, ó, a receita líquida totalizou 1,397 milhões, uma redução de 1,2% em relação ao trimestre anterior do mesmo ano, que foi 1,4 bilhões. Aí, qual que é a composição dessa receita líquida? É interessante porque o que é a receita líquida? É o quanto de dinheiro que entra dentro da empresa e da onde que vem esse dinheiro. Você tem que saber. Vem da operação da empresa, né? Então, vamos ver da onde que veio? Olha lá, geração hidroelétrica. Teve uma redução de 13 milhões, que foi 311 milhões no primeiro trimestre de 2024, contra 325 no primeiro trimestre de 2023. A geração eólica, ó, foi 201 milhões no primeiro trimestre versus 195 milhões no primeiro trimestre de 2023. Então perceba que a geração eólica, ela ainda conseguiu, mesmo com todo esse problema aí de 22% a menos da geração, conseguiu dar mais lucro do que no ano passado. Por quê? Porque tinha menos geração eólica no ano passado, agora tem mais geração eólica. Então mesmo reduzindo ali a sua capacidade, conseguiu produzir mais. A geração solar, aí a receita de 11 milhões, aí comercialização, porque isso aqui é a geração, né? O quanto que eles conseguem gerar. E aí a comercialização agora, um aumento de 74 milhões, 7,3% a mais do que no primeiro trimestre de 2023, totalizando 1 bilhão, versus 1 bilhão e 94, né? Versus 1 bilhão e 19 lá no primeiro trimestre. Então grande parte da receita, ó, isso aqui é interessante você entender, porque a Auren, ela é uma geradora, mas ela é o maior player comercializador de energia no Brasil. Então quando você investe no maior player que vende energia no Brasil, você tem essa segurança. Inclusive, olha que loucura, né? De 1,3 bi, poxa, 1 bi é só da comercialização, né? 1,1 bi é só da comercialização. Então é muita coisa, tá vendendo muita energia. O que ela tá dizendo é que ela vai aumentar os preços em 2025, 2026, tem a tendência de aumentar os preços e aumentar a demanda. Se aumenta a demanda, favorece ainda mais o aumento de preço, né? Então aqui você consegue ver, ó, que apesar da receita líquida ter diminuído 1,2%, o quanto de energia comercializada aumentou pra caramba, né? 3,5 para 4 megawatts ali, né? Que ela fala do custo e despesa, que a gente já viu lá, o PSMO, né? Você consegue perceber ali que a maior parte, né, do corte de gasto foi por conta da integração da Auren. O restante ficou a mesma coisa, inclusive tem um pouquinho mais de gasto com algumas coisas aqui, iniciativas de crescimento, pessoas, né, mesmo, né? Inflação, deu ali um aumento no gasto. E agora vamos para a parte que nos importa, que é o lucro líquido da empresa. Por que isso aqui é a parte que nos importa? A gente lê tudo aquilo lá para chegar nessa parte aqui que nos importa, que é o resultado líquido. Por quê? Porque olha só, se você entra aqui no próprio RI da Auren e clica aqui em política de dividendos, para você ver como que ela vai pagar dividendos, a gente abre esse documento aqui e você vai ver aqui, ó, olha lá, percentual mínimo de dividendo obrigatório é 25% sobre o lucro líquido. Então a gente precisa ver qual que é o lucro líquido da empresa, porque 25% a Auren vai pagar. 25% é o mínimo que ela vai pagar. Pode pagar mais? Pode, mas o mínimo é 25%. Então a gente faz nosso preço projetivo olhando para o mínimo. Se pagar mais, melhor ainda, né? A gente já acertou ainda mais. Só que se pagar o mínimo, pelo menos a gente tá seguro ali com a nossa margem de segurança, perfeito? Então deu aqui 253 milhões,ponto 6. Vou até deixar anotado aqui, ó, 253 milhões,ponto 6. Foi muito maior do que o do primeiro trimestre de 2023, né? Se for levar em consideração o crescimento, mais de 10%. Eu anotei e depois apaguei, né? Anota de novo aí, ó. Isso aqui é porque faltou o café. Vou lá pegar o café pra gente terminar a nossa análise. Porque fazer análise sem café é triste, cara. É triste. Vai lá pegar o seu café também. Pronto, agora com o cafezinho podemos continuar. Vamos passar aqui pra ver o restante e depois a gente passa pro preço teto projetivo, que eu vou mostrar pra vocês como vocês vão calcular aqui, beleza? Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de comentar é sobre o endividamento da empresa, cara. Endividamento da empresa
é muito importante. A gente já viu lá que a dívida líquida sobre o EBITDA está menor do que 2, tá 1,96, né? Mas é muito importante você ver como que tá o caixa, como que tá o cronograma de pagamento. Por quê? Porque aí você tem uma ideia do quanto que a empresa tá apertada ou não. Porque às vezes a dívida líquida sobre EBITDA é de 2, só que a dívida toda encurtada num trimestre só, ou em 2 trimestres, ou em 1 ano, ou 2 anos, e aí a dívida fica muito grande para um fluxo de caixa só, né? Para 1 ano só. Então a gente precisa ver essa amortização. No caso aqui, ó, ela tá com caixa de 3 bi, e você vai ver que ela consegue suportar com esse caixa aqui só, olha lá, até 2029, bem tranquilo. Deu 2030 pra frente, tem mais 3 bi de dívida ali, mas nesses próximos 5 anos aqui tá bem tranquila. Então ela pode fazer sua expansão, pode aumentar o seu lucro líquido, como ela aumentou, se ela aumentar mais 10%, mais 10%, mais 10%, mais 10% durante esses 5 anos aí, ou ela tá bem tranquila pra pagar a sua dívida, bem de boa mesmo. Inclusive a Auren é uma das empresas que tem a dívida mais barata, né? Que é do BNDES. Essa taxa de juros de longo prazo aqui, ó, BNDES é realmente um suporte governamental, né? É realmente uma dívida muito barata. Então faz muito sentido você se endividar para poder fazer investimentos que rendem muito mais do que aquilo que você está pagando de juros. E aqui a gente chega na parte de temas regulatórios. Isso aqui é interessante, olha só. Em março de 2024, o Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria TAU, abriu consulta pública com o objetivo de discutir as diretrizes para a realização do leilão de reserva de capacidade na forma de potência 2024. O certame está previsto para dia 30 de agosto de 2024, poderão participar empreendimentos termoelétricos, novos ou existentes, enfim. E no leilão estão sendo propostos 3 tipos de produtos: potência termoelétrica 2027, potência termoelétrica 2028 e potência hidrelétrica 2028. Contrato de 7 anos, contrato de 15 anos, contrato de 15 anos. Será provavelmente pagamento de parcela fixa, corrigida anualmente pelo IPCA e serão pagas em 12 parcelas mensais, sujeita à redução caso o desempenho dos equipamentos não atenda a disponibilidade mínima definida no momento da contratação. A Auren está engajada nas discussões para a contribuição de consulta pública com o intuito de colaborar na construção do arcabouço regulatório essencial para a realização do leilão e para a viabilização da participação hidrelétrica. Então aqui vai acontecer um leilão realmente para as geradoras, né? Isso é muito bom para a Auren porque é uma empresa gigantesca, uma empresa que tem a possibilidade de ganhar esses lotes aí, de ganhar esses leilões, e aí ela vai aumentar ainda mais a sua comercialização, a sua possibilidade de geração, aumenta ainda mais a sua demanda. Isso é muito bom para ela. Esse leilão vai acontecer aqui dia 30 de agosto, a gente tem que ficar, está previsto, né? A gente tem que ficar esperto aí no dia 30 de agosto, o que vai acontecer, quais serão as notícias. Eu vou sempre trazer aqui atualizações para vocês. Então, se você é um investidor de Auren, conhece alguém que investe em Auren, manda esse vídeo para ele. Se você é um investidor de Auren, se inscreve aí para você não perder nenhum tipo de informação que pode ter certeza, eu sou investidor de Auren. Então, se tiver realmente alguma informação importante, eu vou trazer aqui pro canal. Então, perfeito. A gente leu todo o release, você viu aqui que o resultado foi um pouco abaixo do esperado, né? Não foi um resultado bom, não foi. Convenhamos. Se a gente for levar em consideração realmente do que a gente esperava, aí foi um resultado abaixo do que a gente esperava, abaixo da média. Isso pode fazer com que a cotação caia. Mas na minha opinião, o pessoal já estava esperando isso, então talvez a cotação nem caia tanto. Vamos ver aí quanto o leilão abrir. Agora são 9h16 e assim que abrir o leilão, ali com 30 minutos, 1 hora de leilão, a gente vai ver qual que vai ser a decisão do mercado aí sobre a Auren. E vai ser interessante pra caramba você acompanhar comigo ali no Instagram, né? Provavelmente você tá vendo esse vídeo aqui depois das 10, mas eu vou ter soltado ali no Instagram alguma coisa. Então segue lá no Instagram pra você não perder isso aí. Vamos fazer agora então o nosso preço teto projetivo. Isso aqui é interessante demais porque essa nova planilha dos membros ficou simplesmente sensacional. O pessoal do grupo de membros, onde eu disponibilizei o link da planilha, estão totalmente satisfeitos com a planilha, ficou muito linda e ficou muito útil, né? Por exemplo, aqui a gente colocou alguns indicadores e você pode mudar esses indicadores, né? Colocar 6%, vou deixar 8% aqui, só para mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Inclusive aqui na parte de metrificação, você pode metrificar com qualquer tipo de ranking, né? Tem o Bazin, tem o Graha, tem a Magic Formula, que é do Joel, aquele livrinho azul ali, tem o do Peter Lynch, que é um cara genial, o valuation do Peter Lynch ali, muito top, e também a gente colocou aqui os rankings que juntam todos esses inputs aqui da geração de dividendos, mais algum dos métodos. E quando eu coloco aqui geração de dividendos e Bazin, olha quem que aparece aqui no primeiro lugar, Auren. Olha só o valuation do Bazin aqui, 57 pila, o valuation do Graham, 25 reais, o valuation do Joel aqui tá com 11% de earning yield alterado, o valuation do Peter Lynch tá de 6. O que é esse negócio de 6 aqui do Peter Lynch? Se a gente colocar aqui, dá uma olhada aqui na Auren, é lógico, e aqui a gente tem que levar em consideração, né? Com certeza, esse dividendo pago por ela provavelmente não vai ser o dividendo que vai ser pago nesse ano. A gente vai fazer o projetivo justamente para a gente vincular qual que seria o yield projetivo dessa empresa. Mas olha só, aqui no Peter Lynch você não olha o resultado, que o resultado foi 6, você não olha isso aqui como o valor da cotação. Não quer dizer que ela tá cara, não. Você tem que olhar essa legenda aqui, ó. Se tá maior do que 2, é muito barato. E tá 6, é barato pra caramba. Lógico, a gente vai ajustar aqui um pouco
pouquinho esse dividendo yield aqui depois que a gente calcular o preço teto projetivo. No Graham, quando eu coloco aqui, ó, na planilha é só você digitar, ó, Auren 3, já vai calcular aqui, puxar automaticamente o LPA e o VPA. Você vê aqui que o Graham tá de 25,25, então ela deveria custar em valorização, né, se a gente for olhar para a parte de Valo Invest, R$25. E aqui no Basista a gente pegar a Auren 3 e colocar ali o dividendo yield médio dela, e vou colocar aqui o dividendo yield atual, que tá 16,23, só para você ver aqui o quanto que ela deveria estar custando, né, se fosse 6%, R$31, só que agora vem a parte importante do vídeo, você não pega o dividendo yield existente para considerar o que vai pagar. Por quê? Porque se fosse assim, a gente deveria considerar o PL, que tá negativo, mas tudo isso aqui tá acontecendo por conta daquela multa, aquela indenização que ela recebeu. Então o PL ficou negativo porque teve que pagar imposto, o dividendo ficou muito alto porque teve que distribuir dividendo, muito mais do que o normal. Então aqui agora vamos pro preço teto projetivo, e aqui no preço teto projetivo vamos fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui a última linha aqui, Auren 3, dar um zoomzinho aqui para vocês, né? Inclusive tem membro utilizando a planilha aí, ó. Tem uns membros aqui utilizando. Então, a Auren 3 vai pegar aqui a cotação. E agora, o que a gente precisa mexer? A gente mexe nessas partes pretas aqui, ó. Payout, quantidade de papel e o yield mínimo que a gente quer receber. Então, vamos primeiro para quantidade de papéis. Quantidade de papéis a gente consegue facilmente ver aqui no Investidor 10. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você abaixa lá depois das informações aqui. Vem aqui na parte do total de papéis. Coloca valores detalhados. Você vê que tem 1 bilhão de papel. Bem certinho. 1 bilhão. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 bilhão de papéis. Perfeito? Daí tudo bem? Agora o lucro projetivo da empresa. O quanto que ela teve de lucro neste trimestre? O quanto que ela teve de lucro? Olha lá, tá aqui, ó. 2,536. Isso aqui em milhões, certo? Perceba comigo, meu parceiro. Ela teve esse resultado com 22% a menos de produção, de geração, né? Lógico que grande parte do resultado você viu pela receita líquida vem da comercialização e ela também está otimista com a comercialização. Podemos fazer uma projeção conservadora? Isso aqui eu já tenho até medo. Olha o que apareceu aqui embaixo. Lula diz que a economia, eu não quero nem ver. Quer nem ver, deixa quieto esse trem aí. Se o que a Lula diz que a economia está indo bem, que espera que a taxa Selic abaixe. Então a gente pode prever, provisionar de maneira conservadora que vai continuar assim nos próximos 4 trimestres, né? Nos próximos 3, totalizando os 4 trimestres. Então se a gente multiplicar isso aqui por 4, a gente vai ter aqui um lucro projetivo, né? De 1 bilhão de lucro líquido. Então a gente, vamos colocar isso aqui, depois a gente pode fazer um aumento, porque do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024 aumentou 10% do lucro líquido, lembra? Depois a gente pode fazer aqui um projetivo do quanto que vocês acham, né? E aí, por isso que vai mudar uma projeção minha para uma projeção sua, para uma projeção de um analista, para uma projeção de uma pessoa que nunca viu nada, porque tem pessoas que sabem projetar mais, pessoas que sabem projetar menos, e isso demonstra a assertividade da projeção da pessoa. Quanto mais você vai acertando, mais assertivo você fica, né? Então, olha lá, 1 bilhão 014, vamos voltar aqui, ó, e 400. Aqui já vai calcular para você o LPA automaticamente, que é o lucro por ação. Porque a gente pega o lucro total, divide pelo número de ações, tem um lucro por ação. Então vai ser R$1 de lucro por ação. Agora a gente precisa ver o payout. Quanto que é o payout dessa empresa? Quanto que é o payout dessa empresa? A gente pode ver aqui dentro do próprio RI da empresa, dentro da política de dividendos, você viu que o mínimo foi 25. Mas a gente pode ver aqui dentro do próprio site da empresa, o dividendo de juros sobre capital próprio. A gente clica aqui, vamos dar uma olhada aqui nos dividendos de 2024. Ó, aqui você não consegue ver, né, a parte do payout da empresa. E quando você olha aqui também na parte do investidor 10, onde você vê aqui payout, o payout vai estar negativo. Por que que está negativo? Porque ela distribuiu mesmo tendo prejuízo contábil. O que é isso, Léo? Porque teve o problema da indenização. Teve que pagar muito imposto. Aí o lucro era de 230, né? Vamos supor, lucro de 230 no trimestre, teve que pagar 1 bilhão de imposto no trimestre. Prejuízo, fica com prejuízo contábil. Apesar da gente saber que esse dinheiro de 1 bilhão de pagamento não veio de dentro da empresa, veio de fora. Mas enfim, aí fica com esses dados aqui todos errados, né? Provavelmente isso aqui vai ajeitar aí nos próximos trimestres. Inclusive o PL também ficou negativo por conta disso. Então a gente vai usar o payout aqui de 25% mesmo. Olha lá, 25%. Então ela vai pagar aqui 25 centavos. Cada ação que você comprar aqui vai pagar 25 centavos. Se a gente colocar aqui o yield mínimo de 6%, vamos tirar aqui agora o zoom. Se a gente exigir o máximo dela aqui, o mínimo, né, 6%, com um DPA de 25 centavos, um payout de 25%, ela tá com um yield projetivo de 2%. Por isso que você não pode levar em consideração este yield projetivo aqui, ó, esse yield aqui, porque isso aqui foi o que aconteceu no passado, não é garantido que vai acontecer no futuro. Acredito que vai pagar só 25 centavos? Creio que não. Você viu que ela distribuiu 400 milhões de dividendo, apesar de seu lucro líquido ter sido de 250. Então ela ainda tem uma bolada para pagar dessa indenização. Mas depois que acabar a indenização, a gente já tem que prever isso aí. Depois que acabar a indenização, o que vai acontecer? O preço teto dela aqui deveria estar custando 4,23 por conta dessa distribuição. Pô, se a gente subir o payout aqui para 50, o preço médio ainda fica de 8,45. Então, para poder realmente ela entrar ali dentro do preço teto, o payout dela tem que ser muito maior, tem que ser de 80%. Se colocar aqui um payout de
80%, aí o yield projetivo dela fica de 6,93, aí o preço teto dela fica de 13,53. Não sabemos qual que é o payout que ela vai pagar, né? Não temos essa ideia, porque ela pagou muito payout porque ela tinha muito dinheiro em caixa por conta da indenização. Depois disso a gente não sabe quanto que vai pagar. Então se a gente colocar o mínimo aqui, realmente ela não passa no preço teto projetivo. Mesmo que a gente pegue aqui o lucro que a gente projetou ali, né, que foi de 1 bilhão, e multiplica aqui, ó, por 1,1 para dar ali 10% de aumento, mesmo assim, subindo ali para o lucro líquido de 1,1 bilhão, mesmo assim, ela ainda não bate no preço teto se for 25% de payout. Eu tô ansioso para saber aqui o que vai acontecer com a Auren. A Auren você não pode comprar ela só para a intenção de receber dividendos, que ela é uma empresa de longo prazo, ela é uma empresa de oportunidade. Você vê ali que em todos os outros preços tetos, ela realmente está muito mais barata. A gente pega aqui o Peter Lynch e aqui na parte do dividendo, a gente tira esse 29% aí, ó, e coloca o yield projetivo. Vamos colocar o nosso yield projetivo que a gente calculou aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, yield projetivo, dá 4,76. Então vamos colocar aqui, ó, 4,76 de yield projetivo. O PL tá negativo agora, né? Mas se a gente fizer um cálculo ali, vai dar em torno de 5, 6 de PL, se a gente for tirar aquele evento contábil ali da indenização. E o crescimento projetivo, pô, vamos colocar os 10%. Olha lá, tá muito barata, né? Isso aqui levando em consideração, lógico, pro crescimento. Se a gente colocar um crescimento projetivo de 5%, ainda assim ela fica abaixo do preço, ó. Ainda assim ela fica abaixo do preço. Entenda que a Auren não é uma empresa para você comprar e estourar de receber dividendos. Você não vai estourar de receber dividendos. Pode ser que até esse ano você ainda consiga receber mais dividendos, por 40 centavos agora. Olha só, esse pagamento da Auren aqui agora, que aconteceu lá no dia 14 de março, por 40 centavos. 40 centavos aqui em relação à cotação hoje, que está 11,71. Pô, foi um yield de 3,4%, é quase maior do que o nosso projetivo lá, só com um pagamento. Mas esse dinheiro tá vindo do caixa da operacional da empresa? Não tá vindo do fluxo de caixa operacional, tá vindo de um evento extraordinário que foi uma indenização. A gente precisa esperar passar esse momento, né? E realmente, se você acredita na empresa e fazendo compras em escadinhas, quanto mais ela cai, mais você compra, para que realmente no longo prazo você tenha assim uma empresa ótima previdenciária dentro da sua carteira. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Conclusão de que o resultado foi abaixo do esperado, que o preço teto projetivo realmente não está batendo, mas que se a gente usar todos os outros preços tetos de valor intrínseco, todas as outras metas para poder analisar essa empresa, pô, parece que ela está muito barata quando se fala de Value Invest. E ainda não está pronta para ser uma empresa boa previdenciária que paga todo ano, a gente não tem certeza ainda, né? Porque ela mudou de CESP para Auren agora, está fazendo toda essa mudança estrutural, muito investimento que vai ter que acontecer. A dívida dela, apesar de ser baixa no momento, pode ser que aumente. Então a gente tem que tomar cuidado e ir avaliando a empresa. Mas não deixo de considerar a empresa como uma ótima empresa de oportunidade. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Lógico, sempre melhorando cada dia mais. E até o próximo vídeo, que será excepcional.